Como, como o pensamento tem transformado isso em algo tão complexo? Tão complexo. Há somente uma presença nesse instante, uma realidade nesse instante, uma única verdade nesse instante. O pensamento tem transformado isso em algo muito complexo. E eu quero tratar disso com você um pouco. Você nasceu, você está aqui. Essa sua aparição é uma aparição como qualquer uma outra aparição. Mas dentre todas as aparições, dentro desta verdade, desta presença, daquilo que está aqui, que é imutável, você é uma aparição bastante singular. Você é uma aparição que pode constatar que é só uma aparição. É só uma aparição dentro desta realidade, dentro desta presença, dentro desta verdade. Todo equívoco, todo erro, todo pecado está em valorizar essa aparição sem tomar ciência da verdade presente, da presença presente, daquilo que é real, que é onde essa aparição surge. A constatação disso é autorrealização. A constatação disso é iluminação. Vamos ver se a gente coloca isso de uma forma mais clara para você. Todo e qualquer objeto que você vê, todo e qualquer som que você escuta, toda e qualquer percepção que você tem através dos sentidos, elas assumem formas e nomes. Essas formas e nomes são formas e nomes que o pensamento classifica, nomeia, discerne, compara, avalia. Algo que o pensamento está sempre nomeando. Você, como corpo, também é só uma aparição, como qualquer uma outra aparição. Mas é uma aparição que pode constatar aquilo que não aparece, que está além do corpo e que está presente aqui e agora. O despertar, ou a realização, ou a iluminação, qualquer nome que você dê para isso, é voltar a esse ponto. É chegar nesse espaço, nesse lugar, nessa constatação.
Nessa constatação, não existem nomes e formas. Nessa constatação, não existem percepções visuais, auditivas, sensoriais. Nessa constatação, há somente essa única realidade, essa única verdade, essa única presença que não se separa, que não se divide, que não conhece aparecer e desaparecer. Então, toda essa noção que se tem de nascer e morrer desaparece. Toda essa noção de pessoas e coisas e lugares também desaparece. Repare que o pensamento está sempre girando em torno de coisas, pessoas e lugares. Coisas, pessoas e lugares são só aparições que o pensamento valoriza, dando nome e dando forma. E a isso você se prende, a isso você se apega. É aí que está o pecado. É aí que está o equívoco. É aí que está a ilusão da separatividade. É aí que está o ego. O sentido de ser alguém. Isso é algo que aparece quando nomes e formas aparecem. Esses nomes e formas aparecem quando o pensamento valoriza uma aparição e dá a essa aparição o valor de realidade. Então o sonho começa. A ilusão do eu começa. Um eu que começa a escolher, dentre essas formas, a forma que mais lhe apetece, mais lhe agrada, que mais lhe atrai. Então surge o apego, surge o desejo. E isso é, naturalmente, medo. A ilusão desse sentido de alguém está sustentado em nomes e formas. É algo sustentado, portanto, pelo pensamento. O pensamento tem sustentado tudo isso. O pensamento tem construído tudo isso. Todo pensamento é uma ilusão. Porque o pensamento é parte dessa aparição. Reparem que uma aparição classifica, nomeia, julga, compara, se sente atraída ou repelida por uma outra aparição. E você está preso nesse jogo. Despertar significa o fim do jogo. Checkmate. O fim do jogo. Game over. Terminou. Terminou essa sobreposição a essa realidade, a essa consciência, a essa presença, a essa verdade, que é amor, liberdade, consciência, felicidade. Termina essa sobreposição a essa realidade, essa sobreposição que o pensamento faz. Vá para esse espaço. Se volte para esse lugar, onde as sensações, os sentimentos, as emoções e os pensamentos não têm importância.
aonde não recebe uma valorização. Quando isso não recebe uma valorização, que é a valorização que o próprio pensamento tenta dar a mais uma de suas aparições, o sentido do eu entra em colapso. Puf, game over. É o fim do jogo. Então você está de volta para casa. Por vários decênios, por muitas centenas de anos, por milhares de anos, todo o jogo dessa ego-identidade, dessa ilusão da separatividade, se mantém apenas porque há uma desatenção. Então você está sempre inconsciente do jogo. Então o jogo continua. Estar inconsciente do jogo significa estar em desvantagem, uma desvantagem constante em relação à mente egóica. Não há nada para evoluir. Não há nada para ser construído. Não há nada para se realizar, tendo um autor para essa realização. Não há nada a alcançar, não há nada a obter, não há nada e nenhum lugar para chegar. Nós temos apenas isso, aqui nesse momento. O que temos aqui nesse momento, que é apenas isso, basta. Isso chama-se despertar. O final do jogo. A única realidade presente, que é atemporal. Então, dizer que está presente ainda não diz nada, porque não está presente, não esteve presente, não estará presente. Nenhuma relação tem com o tempo, sua natureza essencial, sua natureza real. Isso é antes dessa aparição. Você é só mais uma aparição. Como corpo, mente, como uma estrutura no tempo e no espaço, é só uma aparição, sem qualquer importância. Na Índia eles chamam de Parabrahman, a natureza da realidade, que é a natureza do ser, que é a sua natureza, que é você. Menino ou menina é forma, é nome. Corpo humano é forma e é nome. Corpo humano. Quando eu uso aqui a expressão caneta, de imediato o pensamento forma uma imagem. Aí. O pensamento precisa de forma e precisa de nome. O vazio não tem forma, não tem nome. No despertar, permanece aquilo sem nome e sem forma. Sem nome e sem forma, atemporal. Sua natureza essencial. Qualquer coisa fora disso é ainda a continuação do jogo. A continuidade do jogo. Essa continuidade do jogo é a ilusão do tempo. E também é a ilusão do espaço.
Espaço só é possível no tempo. E tempo só é possível no espaço. Isso não tem nada a ver com física quântica ou ciência, ou religião. Isso tem a ver com realidade. A realidade, a presença, a verdade está fora do tempo. E fora do tempo não tem você. Fora do tempo é você. Uma realidade que não tem nome, não tem forma. Quando você não está, essa coisa está. E essa coisa não é você. Essa coisa não é isso ou aquilo. É inominável, é indizível, é inefável, é inalcançável, é indescritível. É isso.